Capítulo 1163, Abominações Marionetistas 1. Lith levantou o dedo indicador direito para os monstros, como uma acusação silenciosa que eles não conseguiram entender. Pelo menos até que um pilar de luz saiu da garra negra, derrubando várias fileiras de monstros ao mesmo tempo em que o Wyrmling movia o braço para frente e para trás. O feitiço de maestria de luz de nível 3 emitia tanto calor que mesmo aqueles próximos à sua área de efeito se queimavam e suas roupas pegavam fogo. Lith continuou avançando, cortando mais fundo o exército inimigo a cada passo que dava. Os monstros pararam de olhar para ele e avançaram, atacando o Wyrmling de todos os lados com armas e feitiços. Graças às suas habilidades de forja, todos os ogros empunhavam lâminas capazes de perfurar metal como se fosse madeira e de liberar feitiços de baixo nível à vontade. Lith só precisou de um pensamento para aumentar a armadura multiforme para formar uma cúpula invisível ao seu redor que bloqueava todos os ataques recebidos e outro para desencadear um sol furioso em si mesmo. O feitiço de nível 5 gerou uma explosão de chamas roxas que abriu uma cratera no chão e deu a Lith espaço suficiente para lançar um feitiço de necromância. Todos os monstros caídos se levantaram do chão e usaram as mesmas armas que seus xamãs haviam concedido a eles contra sua própria tribo. Medo e superstição se espalham como fogo, fazendo algumas criaturas tentarem escapar apenas para serem atingidas nas costas por um feitiço bem colocado. Lith não era tão intocável quanto Ola, nem tão poderoso quanto Bodhya, mas ele parecia ser inevitável. Enquanto as outras duas bestas Imperiador causavam estragos no campo de batalha, não dando aos monstros um segundo para pensar ou criar estratégias, Lith avançou lentamente, mirando direto na abominação marionetista. No entanto, a pausa entre seus ataques só o tornou mais aterrorizante. Lith os deixou se aproximarem só para exterminá-los em massa e então fazer com que os cadáveres se juntassem ao seu exército cada vez maior. Alguns monstros jogaram fora suas armas e rastejaram a seus pés, apenas para serem mortos pelos mortos-vivos. Outros tentaram fugir, mas seus companheiros os mataram como punição por sua covardia. Então, foi a vez deles enfrentarem a morte ambulante e escolherem a maneira como queriam morrer. Se nas mãos dele ou nas mãos daqueles que ainda não o tinham visto. As chamas germem são inúteis e guerra também. Nossos inimigos são fortes apenas se coordenarem seus ataques, mas fora isso são irrelevantes refinamento corporal, núcleo de mana, equipamento. Lith superava os monstros em todos os sentidos. Seus aliados usaram apenas seus corpos como armas, mas conseguiram pressionar o exército tanto quanto ele. Não importa a direção para a qual os monstros corressem, eles encontrariam outros tão assustados quanto eles que estavam correndo na direção oposta. O medo se transformou em pânico e depois em caos. Membros de batalhões vizinhos mataram uns aos outros, confundindo-os com soldados leais tentando deter os desertores, enquanto a verdade era que unidades diferentes escolheram rotas de fuga diferentes. E as minhas matrizes, então? Perguntou Solos. Mantê-las de prontidão e ao mesmo tempo ficar de olho no campo de batalha não é tarefa fácil, é por isso que eu imbuí a armadura multi-escama com guarda total. Em meio a esse caos, você só deve se preocupar com inimigos poderosos enquanto eu cuido da ralé. Precisamos das matrizes caso encontremos o xamã ou a abominação. Assim que a luta real começar, não haverá tempo para prepará-las. Lith respondeu. No meio do ataque em 3 frentes, Vestar, a abominação marionetista, lamentou não ser o deus que todo supunha que ele fosse. A Rock mantém-se a uma distância tão grande que ela pode facilmente desviar até mesmo do meu feitiço mais rápido. O Midor se move tão rápido enquanto sobe e desce pelo solo que qualquer tentativa de atingi-lo só mataria meus escravos. O terceiro cara deve ser um alvo fácil, mas eu quase posso sentir a energia do caos vindo dele. Não importa qual deles eu escolha enfrentar primeiro, no momento em que me concentrar neles, os outros 2 massacrarão meu exército. Ele pensou. Serra. Pare de perder tempo e abençoe nossos soldados. Eu enfrentarei o demônio enquanto você mantém os outros 2 afastados. Não deve demorar muito, ele realmente disse. Mas meu soberano, sem um cristal adequado, eu não sou páreo para eles.
Os deuses, meus irmãos, vão nos ajudar lá de cima. Vestar apontou para o céu claro, onde ninguém observava nada. Receba a bênção do céu. A abominação apertou o cristal roxo do tamanho de uma bola de basquete que repousava em seu colo para estender a área de efeito de seu feitiço scanner para todos os seus lacaios mais dispensáveis. Então, usando o poder que seu corpo orc concedeu a ele e o conhecimento adquirido ao longo dos séculos, ele usou a escultura corporal para alterar as forças vitais deles e reverteu seus lacaios ao estado anterior à queda. Além disso, Vestar usou o cristal de mana para forçar a energia mundial acumulada dentro dele a inundar os núcleos de mana de seus lacaios, transformando núcleos vermelhos em amarelos, amarelos em ciano e assim por diante. A habilidade orc conhecida como bênção sagrada melhorará ainda mais seus corpos e magia às custas de sua vida útil. Eles vão morrer em questão de minutos devido aos efeitos colaterais do meu feitiço cinzel de qualquer forma, então não teria não dar um pequeno impulso a eles. Mesmo que eles sobrevivam à batalha, sempre posso culpar a maldição dos demônios por sua morte, ele pensou. Os monstros uivaram de alegria, vendo todos os seus sonhos de recuperar sua antiga glória e poder aparentemente se tornarem realidade. Eles correram contra as bestas Imperiador, certos de que os céus estavam do seu lado. Vestar até deu cristal violeta para Sea para lhe dar mais confiança. Ele escolheu Lit porque ele era o menor dos três e sua metade orc só precisava de um pequeno cristal para negar todos os tipos de magia de alguém do tamanho de um humano. O xamã se alegrou com o presente e o usou para conjurar feitiços de nível 3 tão poderosos quanto o nível 5, além de dissipar os ataques de Olua. Atacar de uma distância tão longa permitia que o Rock se esquivasse de qualquer resposta, mas, por outro lado, também dava a Sean o tempo necessário para combater tudo que Olua jogasse no exército de monstros. Merda! A Rock e o Midog disseram em uníssono. Agora que o ritmo do ataque das bestas Imperiador havia sido destruído, o inimigo havia recuperado a calma e começado a pressioná-los. Hulks não foram feitos para luta corpo a corpo. Além de suas garras, eles não tinham uma arma ofensiva natural. Os Nidogs prosperavam no campo de batalha, mas seus corpos enormes também eram um grande alvo. Se o xamã cancelasse a maré de lama também, Bodia seria facilmente cercado. Olua não queria desperdiçar mana inutilmente, mas sabia que se parasse seu ataque, o xamã a ignoraria e se concentraria apenas em seus companheiros. Ela tentou piscar perto de Sean e matá-la, mas a orc notou o ponto de saída com visão da vida e atingiu o Rock como uma explosão de elemento escuridão no momento em que ela saiu pela porta dimensional. De onde caralhos veio aquele cristal? Tenho certeza de que a xamã não o tinha. Quando explorei a área dos céus, Olua tentou piscar de volta à segurança, só para descobrir que a magia do ar havia sido selada. Capítulo 1164, Abominações Marionetistas 2. A Rock não podia saber que o cristal pertencia a Vestar, que pesquisou os poderes dos orcs desde que tomou o corpo de um de seus membros naturalmente despertos. Felizmente para Olua, mesmo sem a magia do ar, voar era uma segunda natureza para ela. Seu ataque repentino não deu a Sean tempo suficiente para conjurar um grande feitiço, então a explosão da escuridão machucou principalmente seu orgulho. Um híbrido. O despeito encheu a voz de Vestar quando ele reconheceu que Lit era. Quantas vezes eu tenho que dizer ao seu mestre que não estou interessado em seus esquemas? Talvez depois de ver seu cadáver, eles entendam a mensagem. Lit só viu a abominação apontando para ele uma varinha feita de cristal de mana violeta antes de seu feitiço de maestria da luz de nível 4, Ardor da Peste, desaparecer no ar. O mesmo aconteceu com suas flechas da praga e até mesmo com o campo de proteção da armadura multi-escama. Me fode de lado. O marionetista pode usar cristais ainda melhor do que todos os xamãs que já enfrentei. Ele pode não apenas bloquear feitiços, mas também todas as manifestações externas de energia, Lit pensou.
O lado bom é que eu ainda tenho que usar um feitiço poderoso e que se eu me livrar dessa varinha, ele não será nada mais do que uma abominação normal no corpo de um orc. Então, Vestar emitiu de sua mão livre uma magia do caos de nível 4, vazio e vante, tão rápido que Lit não conseguiu evitá-lo completamente. Ao selar a magia da luz, o marionetista também bloqueou a magia dimensional. A mana que Lit havia armazenado para piscar se dissipou junto com sua asa direita quando o vazio e vante o perfurou. Eu não posso ter você voando por aí, garoto, Vestar disse com um sorriso enquanto distorcia a energia do mundo com sua varinha novamente. Aposto cinzão nele bloqueando a magia de ar agora, disse Solos. Aposto cinzão em mim não ligando, Lit respondeu enquanto tirava Guerra de sua dimensão de bolso em meio a uma explosão de fogo esmeralda e atirou um jato de chamas germe na abominação. Vestar não tinha ideia de que o bolso Omni de Lit permitia que ele ignorasse o selo dimensional, então ver a espada mística aparecer do nada o deixou atordoado. Sua surpresa se transformou em choque quando, mesmo depois de drenar o elemento fogo, as chamas azuis brilhantes não se dissiparam, atingindo com força total. Ferimentos normais não conseguiam prejudicar o marionetista. Seu corpo era apenas um saco de carne que eles usavam para esconder sua natureza e manter a energia do caos sob controle. Até mesmo perder um membro era apenas um inconveniente para eles, algo que poderia ser consertado com o mínimo esforço e sem consequências. As chamas germen, no entanto, atacavam a energia do caos que fluía através do saco de carne, bem como sua carne, causando grande dor a Vestar. A verdadeira natureza de uma abominação era a de uma criatura de energia, por isso era difícil lidar com eles. Armas normais e encantadas poderiam machucá-los, mas isso também significava expor o metal à poderosa magia do caos que os corroeria. Essa era a razão pela qual, quando Vestar viu a lâmina apontando para sua varinha de cristal, ele não hesitou em usar sua mão livre para bloqueá-la. A guerra cortou profundamente em sua carne, da palma até o cotovelo, mas isso permitiu que o sangue corrosivo da abominação cobrisse o metal. A lâmina furiosa chiou quando o caos vivo, fluindo dentro das veias de Vestar, atacou seu corpo inflexível. A habilidade contra fluxo de guerra, no entanto, foi projetada para evitar que os eventos que levaram à destruição do guardião se repetissem. O sangue negro voltou-se contra si mesmo, evaporando antes que pudesse causar qualquer dano à guerra, e contra seu dono. Vestar experimentou uma agonia como nunca antes, enquanto a energia do caos descontrolada o consumia por dentro. Atacar. Sua ordem fez o campo de batalha tremer e mudou o rumo da batalha. Mesmo que o marionetista nunca esperasse se machucar tanto, seu plano ainda funcionaria. A varinha, a bravata, até o vazio e vante, tudo isso tinha sido um ardil para forçar o misterioso híbrido a se concentrar nele enquanto seus servos revertidos alcançavam sua posição. Os Trolls usaram sua bruta maestria da luz para bloquear os membros de Lit dentro de estruturas sobrepostas, enquanto os Orcs usavam pequenos cristais de mana para compensar seus núcleos fracos e lançar feitiços poderosos de nível 3. Ao mesmo tempo, os ogros que recuperaram suas habilidades de planta conjuraram vinhas de madeira que restringiam Lit ainda mais, deslizando sob sua armadura multi-escama e drenando sua vitalidade. Isso é incrível. Não é de admirar que os monstros sejam tão poderosos, embora tenha perdido a maior parte de seus poderes originais, pensou Solos. Trolls são provavelmente os primeiros mestres da luz de Mogar. Orcs podem usar qualquer cristal como se fosse seu núcleo de mana. E ogros podem conjurar estruturas de madeira que só precisam de contato para prejudicar uma força vital. Uma ajudinha aqui. Lit usou sua própria maestria da luz para se libertar das estruturas enquanto ativava o anel de barreira para interceptar os feitiços recebidos e um pôr do sol final de seu anel de retenção mágico para se livrar das vinhas. Eu estou trabalhando nisso. Nunca vi esse tipo de modelagem corporal antes e o grande número de dados está me dando dor de cabeça, ela respondeu enquanto desencadeava uma série de bloqueios de escuridão ao redor de Vestar e neutralizava o feitiço de caos de nível 5 que ele estava prestes a liberar.
Solos tinha cronometrado sua matriz para que ela não apenas dissipasse dilaceração da alma, desperdiçando toda a mana com a qual o marionetista tinha gasto, mas para que também afetasse a ferida ainda aberta, dissipando a verdadeira essência de Vestar. A abominação amaldiçoou sua má sorte enquanto aborvia seus lacaios mais próximos para fechar a ferida e evitar a perda de ainda mais energia do caos. Gavinhas negras surgiram de sua carne aberta, costurando o braço de volta em sua forma correta. Lilith e Solos nunca tinham visto um marionetista antes, mas eles viram essa habilidade várias vezes. Acontecia com Lee toda vez que um de seus membros era cortado, desde o acidente no salão de treinamento de magia dimensional. Enquanto isso, as outras duas bestas Imperiador não estavam se saindo muito melhor. Eles nunca esperavam lutar contra um exército com magos poderosos capazes de usar disciplinas raras como a Maestria da Luz. O xamã conseguiu anular todos os feitiços de Olua, deixando o resto do exército livre para se concentrar no Nidog. Construções de luz sólida e trepadeiras não conseguiram detê-lo, mas diminuíram seus movimentos o suficiente para permitir que os batalhões ao redor dele tivessem sucesso em seus ataques com mais e mais frequência. Nem trolls revertidos nem ogros temiam o cuspe ácido de Bodia porque suas habilidades regenerativas os curavam mais rápido do que poderia danificá-los. Os ogros se alimentaram da força vital do Nidog enquanto os trolls comiam seus próprios aliados. A suposição inicial de Lita estava errada. Goblins não montavam trolls, eram apenas rações de emergência caso os monstros vorazes ficassem com fome. Droga, isso é um aperto e tanto Olua pensou. Se eu mantiver distância, Bodia terá que enfrentar mais monstros do que ele pode lidar e uma vez que eles terminarem com ele, será a vez de Lilith. No entanto, se eu chegar perto, aquela maldita xamã pode me derrubar com seu cristal. Todas as minhas tentativas anteriores de matá-la com rasantes falharam porque ela sempre mantém uma barreira de terra pronta. As matrizes demoram muito para serem preparadas e um xamã pode dissipá-las em um piscar de olhos. Preciso ser criativa. Continua no próximo vídeo.